Esse atalho que alguém de repente tentou falar para você é mentira. Não existe. Não tem como tu pegar dali do 1 e pular pro 3, pro 4. Tu vai ter que ir a passo a passo. E eu entendi que existem 3 níveis na hierarquia mental do dinheiro. Ou seja, quem tá no nível 1 e pro 2, quando domina a execução básica, fatura consistentemente mais de 10 mil reais. Nível 2 para 3, ou seja, a pessoa já tá faturando bem, só que ela quer criar sistemas para ela poder tirar férias, ela tá cansada. Nível 3 pro 4, né, que é o Hormose, é quando você começa a criar sistemas que rodam para você. Checklists são para pessoas confusas, frameworks são para pessoas travadas, playbooks são para pessoas sobrecarregadas que já entenderam sobre framework e checklists. Tu nem sabe como começar em A, tu não tem um checklist para começar a criar um clone A. E tu já quer ir para criar um múltiplo sistema de múltiplo clones. Calma, tá no capítulo 0, tu tá recém começando a ler o livro. Isso aqui que eu tô passando para vocês é o ouro do ouro, para você criar bom clone As. Você ter checklists e frameworks sobre a metodologia dessa pessoa, para o clone A seguir ela. Por que, Alan? Por causa de uma coisa, gente, chamada pirâmide de conhecimento. E agora tu vai entender melhor ainda. A pirâmide de conhecimento tem pessoas que conseguem seguir checklists. A maioria das pessoas. Estatisticamente, mais de 80% das pessoas só conseguem seguir checklists. Essas pessoas, elas não conseguem seguir frameworks e nem playbooks. Depois nós temos as pessoas que conseguem seguir frameworks e até criar frameworks. Essas pessoas ali, em média, eu peguei uma média americana lá, ganham 100 dólares a hora. E quando a gente vai para pessoas que conseguem criar playbooks e entender playbooks, são pessoas que ganham 1.000 dólares a hora. E quando eu entendi isso, eu entendi, não adianta dar playbook para a galera, porque a maioria da galera não vai conseguir seguir um playbook, não vai conseguir criar ou conseguir usar ele. Então, se a maioria da galera não vai conseguir, né, eu preciso tentar traduzir isso. E, gente, para começar, eu sou já baixinho de verdade, tá? Eu tenho 1,70 m. O Alex Hormozi tem 1,80 m, mas não só isso, eu também sou pequenininho perto do resultado dele. Alex Hormozi tem empresas que faturam 250 milhões por ano. Todas as minhas empresas até hoje faturaram só 250 milhões de reais. Por que só 250 milhões de reais? Porque esse cara, ele fatura por ano 5 vezes mais do que eu levei a minha vida toda para faturar. Então, por ano, as empresas dele faturam 5 vezes mais o que eu levei a minha vida toda até agora para faturar. Então, esse cara, ele é um gigante. Mas talvez aqui, né, nas pessoas que me acompanham, nem todos conseguiram chegar, mesmo eu sendo pequeno perto desse cara, nem todos conseguiram chegar nos mesmos resultados que eu. E como eu estou, talvez, um pouco mais próximo dele em resultados do que alguns que me acompanham, eu consigo ir ali e traduzir as coisas para vocês. E eu entendi que existem 3 níveis na hierarquia mental do dinheiro. E é esses 3 níveis que fazem com que a gente consiga também treinar melhores IAs. O nível 1 é checklist, é executor, é lista de tarefa. É uma IA burra, por exemplo, também. É tu jogar isso para uma IA que não tem reasoning. É uma IA, é o ChatGPT 4o. Alan, eu quero criar um bom prompt para um clone, só que eu não quero gastar dinheiro. Não é o mesmo prompt que tu vai criar, gente. Olha isso aqui, presta atenção no que eu tô falando, tá? Não é o mesmo prompt que tu vai criar para o Opus, não é o mesmo prompt do mesmo clone que tu vai criar por um ChatGPT 4. Por quê? Porque o Opus, né, ou o GPT-5 Thinking ou o Grok 4 Thinking, eles são modelos que conseguem operar em uma linha de playbook. Então você consegue botar coisas para outras informações para eles que são muito mais avançadas, eles conseguem lidar com isso. Quando você vai criar um clone e você quer economizar, usar um modelo, o 4.1, o 4o, um Sonnet 3.7, você vai precisar criar checklists para essa IA. Isso vale tanto para empresas quanto para clones, quanto para pessoas. Então, se uma pessoa ela não tem uma capacidade, né, de entender estágios de algo, por exemplo, se ela entende que se ela atrasar tal coisa, vai atrasar tal coisa, vai atrasar tal coisa, e deve dar problema lá, ela é uma pessoa que não consegue entender sobre frameworks. Ela não tem capacidade cognitiva para entender frameworks. Então, para essa pessoa, você tem que dar checklists, que é esse nível 1 aqui. Se a pessoa consegue um C, então, a gente está falando de uma IA daí um pouquinho também, estou falando de humanos, mas falando de IA também, tá? Qual modelo escolher? Você consegue daí ter modelos, por exemplo, qualquer modelo que já tenha um reasoning, pode ser um DeepSeek, pode ser um Claude Sonnet, já consegue trabalhar. Mas quando tu vai começar a falar sobre sistemas de alta complexidade, daí tu vai ter que ir para um sistema muito maior. E eu vou explicar isso na vida de vocês agora. Então, Alan, mas que nível que eu tô? Ó, o nível 1, eu vou dizer para vocês, tá? Eu
tô entre algumas coisas entre o nível 2 e o nível 3 indo, e algumas coisas do nível 3 indo pro nível Hormose. Botei o nível Hormose como o maior, tá? Ou seja, quem tá no nível 1 indo pro 2, quando domina a execução básica, fatura consistentemente mais de 10 mil reais. Quando domina a execução básica, fatura consistentemente mais de 10 mil reais, tá? É quem tá indo do nível 1 pro 2. 1 pro 2. Nível 2 para 3, ou seja, a pessoa já está faturando bem, só que ela quer criar sistemas para ela poder tirar férias, ela está cansada. Nível 3 para 4, né, que é o Hormose, é quando você começa a criar sistemas que rodam para você. O que não adianta fazer, pessoal, é tentar pular degraus. Se você está no nível 1, ou nível 0, ou nível 3, ou nível 2, não importa. O que importa é você saber qual que é o próximo degrau que você tem que dar. O próximo passo que você tem que dar. Porque senão, você vai se quebrar. Não adianta ir, eu tô no nível... Eu quero já ler esses playbook, Alan. Cara, tu não tem nem checklist do que tu faz no teu dia a dia. Tu nem sabe direito o que faz. Por exemplo, tu nem sabe como começar em A. Tu não tem um checklist para começar a criar um clone A. E tu já quer ir para criar um múltiplo sistema de múltiplo clones. Alan, não quero saber esse negócio aí de superagentes e tal. Eu quero já criar um com Crew AI, quero criar aquele negócio que eu vi lá que tem um monte de gente que conversa com todos eles, daí os outros conversam com os outros. Gente, calma, tu tá no capítulo 0, tu tá recém começando a ler o livro. Então, aqui, o nível... Agora eu vou separar aqui por 3 níveis, que vocês vão se identificar, tá, gente? Nível 1 na hierarquia do dinheiro é quem tá confuso. Quem não tem nem um checklist. Não tem nem um checklist. A pessoa tá confusa. Confusa. Ó, qual que é o problema desse aqui? O que eu faço? No bolso tem de 0 a 10 mil reais. Sobre o tempo. Tem bastante tempo, mas não sabe como usar. Ou seja, tem tempo para estudar, para fazer outras coisas, só que ela não sabe. Cara, não sei, tô confuso. Perde o sono por ansiedade. Por que perde o sono? Cara, eu tô ansioso, o mundo tá mudando, esse negócio de, será que eu vou perder o emprego? Será que eu não vou? Será que minha empresa vai se adaptar a tempo? E a meta dessa pessoa é o quê? É sobreviver. Tipo assim, cara, eu preciso pagar minhas contas. Eu preciso dar um jeito de pagar minhas contas. Eu preciso conseguir pegar mais uma grana aí para conseguir pagar aquele outro negócio lá, comprar um carro, sei lá. O que o nível 1 precisa, gente? O nível 1 precisa de checklist. O nível 1 não precisa de playbook. O nível 1, se pegar um playbook, ele vai jogar no lixo. Por quê? Porque ele não precisa de um playbook, gente. Ele tem que dar o primeiro passo. Ele tem que pegar e fazer, ele tem que precisar de um checklist. Ele tá precisando assim, alguém me diz o que fazer. Alan, por favor, me diz aí qual... Eu não quero saber de tudo isso, Alan, só quero saber o que eu tenho que fazer. Me diz assim, baixa tal coisa, clica aqui, depois tu faz isso, depois pega esse contrato, vai em tais clientes, tenta vender para eles, se não der, tu faz isso. Cara, Alan, só me diz o que eu tenho que fazer. Essa é a pessoa que tá no nível 1. E, sinceramente, eu peço desculpa para todos vocês, inclusive para alunos, por não ter entendido isso antes. Porque eu ia indo pro framework, eu ia indo pro playbook. Depois que eu comecei a entender, peraí, gente, tem gente que só precisa do próximo passo. Não é porque eu, Alan, estou olhando para playbook, sistemas complexos, ecossistema, que eu tenho que entregar isso. Eu preciso entregar para a pessoa o próximo passo dela. O próximo passo dela é um checklist. Então, se você está precisando que alguém te diga o que fazer, você está no nível 1. Você está aqui para precisa receber um checklist. Precisa receber qual que é o próximo passo que eu tenho que fazer. Ó, quem precisa disso aqui? Iniciante que ainda está aprendendo o básico. Problema, quando algo sai do script, ou seja, tu tá lá, vou criar uma IA. Daí, pergunta assim, tá, mas tu vai criar essa IA. Qual que é o sistema de arquivos que tu vai usar? Daí tu já, putz, não sei. Já quebrou. Se alguma coisa fugir daquilo que tu tá criando, quebrou. Tu vai tentar fazer uma automação, e daí tu vai estar criando uma automação para entregar para o cliente, daí deu um erro. E tu não sabe o que fazer depois desse erro. Travou. Se você tá travando, se você tá ali, não tá conseguindo avançar, você tá confuso, você tá no nível 1. E eu peço desculpa para vocês aqui, caso em alguns momentos eu não tenha dado tanta atenção para vocês. Eu quero dar mais atenção para vocês. Eu quero pegar e dar mais ainda esse passo a passo, ficar mais tempo focado em criar esses checklists, porque eu entendi que não adianta pegar e passar com sistemas, passar para vocês frameworks, né? Constrói com isso, porque muitos precisam do checklist. E eu quero começar a fazer isso cada vez mais para vocês, entregar cada vez mais mastigadinho, bem mastigadinho para vocês. E assim, Alan, hoje eu não estou nessa posição, né? Tipo assim, mas eu já estive. Para quem não sabe, eu vim de um bairro chamado Guajuviras. A minha mesa era uma mesa que eu peguei materiais de construção da casa que eu mesmo construí. E eu preguei aquela mesa. Computador, eu consegui de um amigo. Então eu vim de uma realidade que eu também precisava de checklists, porque eu não sabia o que fazer também.
Então não se preocupem, se vocês não sabem o que fazer, eu quero poder ajudar vocês entregando os checklists. Vamos agora para o nível 2, tá? O nível 2 é para quem está travado. Travado. Essa pessoa até começou a gerar resultado, mas ela travou. Por que, Alan? Como é que essa pessoa se sente, tá? Para ver quem que vai estar no nível 2 aqui. Tô preso numa prisão que eu mesmo criei. Se eu parar, tudo para. É aquela pessoa que, tipo assim, tua família depende de ti. Se tu parar de trabalhar, às vezes tu pensa assim, como é que eu vou estudar, Alan, esse negócio de IA? Que se eu parar de trabalhar, se eu parar de fazer Uber, se eu parar de fazer qualquer coisa aqui, a minha família depende de mim. Então, se eu parar, eu não consigo tirar férias. Eu até posso ganhar o dinheiro para sustentar aqui as coisas, mas se eu parar, já era, né? Eu sou empregado, assim, mesmo para quem é empresário, nesse nível aqui, ele é empregado de si mesmo. Porque ele não pode tirar férias, ele não pode parar, ele tem que trabalhar sábado e domingo, é ele que sabe fazer essa pessoa, esse cara, essa mulher que sabe fazer as coisas. E qual que é a dor real? E, gente, se você está se identificando entre 1 e 2, é porque você está provavelmente numa transição do 1 para o 2. Então, provavelmente você está indo de uma transição do 1 para o 2. Então, você está na transição. Mas quem se identificando só com 2, mais com 2, você está no 2. Qual que é a dor? É uma pessoa que sabe executar, mas ela não sabe escalar. Ou seja, ela é boa na execução. Ela sabe fazer, deu erro, não tem problema, ela vai lá e vai resolver. Só que ela não sabe escalar. Ela não consegue delegar. Ela não sabe como ela vai delegar algo, né? Ela tem, é aquela pessoa que pensa assim, ó, cara, toda vez que eu passo uma atividade para alguém, essa pessoa vai fazer errado. Por que eu vou passar essa atividade para alguém? Eu prefiro eu mesmo vou lá e faço. É mais rápido. Se eu fizer, é mais rápido. E essa pessoa nunca consegue delegar. Até mesmo para uma IA ela não consegue delegar. Porque ela vai lá, faz, a IA ela vai fazer mais ou menos, eu não vou fazer isso com IA, eu mesmo faço rapidão aqui. Essa pessoa é o nível 2 aqui, que tá se ela conseguir um novo cliente, se ela conseguir mais coisa, ela vai ter mais trabalho. Então, ela depende da energia dela, ela depende para poder crescer. E essa pessoa está travada por quê? Qual que é a trava dessa pessoa? É que ela não consegue mais dinheiro porque ela não tem mais horas no dia dela. Ela vai morrer se ela trabalhar mais. O que essa pessoa precisa? Essa pessoa aqui, ela precisa de frameworks. Essa pessoa aqui, ela não precisa de mais checklists. Por quê? Porque essa pessoa ela vai precisar de checklist se ela mudar de profissão. Se ela, Alan, eu sou muito bom no que eu faço, sou enfermeira, mas eu quero entrar no mundo da IA. Então tu vai precisar de checklist no começo. Só que uma pessoa que chegou no nível 2, ela já entendeu o jogo. Então no começo ela pega os checklists e logo ela tá no nível 2. Mas de novo ela trava. Ou seja, uma pessoa que já jogou nível 2, se ela vai para outro jogo, ela pivota a profissão dela, ela vai fazer outra coisa, ela até consegue chegar rápido de novo nesse jogo do nível 2. Só que ela não consegue avançar muito. Por quê? Porque ela vai travar nas mesmas coisas. Falta de frameworks. E sabe por que ela vai travar nisso? Porque quase ninguém sabe criar frameworks. E ela mesma foi ensinada sobre isso. Essa era a minha situação. Sim, eu sou aquele cara lá no espelho, lá atrás, em 2014. Por quê? Porque o auge de 2014 faturava cerca ali de 10 mil reais, mas não sabia como escalar. Porque, tipo, se eu pegasse mais um cliente, eu tava quebrado, né? Tipo, de tempo. Eu não dormia nessa época, engordei pra caramba, engordei uns 15 quilos nessa época. Trabalhava muito, muito, muito. Mas chegava no final do mês, eu tinha que decidir qual boleto pagar. E eu não sabia, sinceramente, como. Eu não sabia como posso ganhar mais. Tipo, sim, eu vendo minha hora, sabe? Nessa época, eu tentei várias vezes contratar mais pessoas, mas eu não conseguia. Eu só conseguia ter no máximo uma pessoa trabalhando para mim, que era o meu cunhado, que é o Gabriel, que tá aqui. Porque no momento que eu contratava mais alguém, eu não conseguia mais gerenciar essa pessoa. Então, chegamos no nível 3, que é uma pessoa que ela tá sobrecarregada. O que é essa pessoa? Ela até tem dinheiro, mas ela não tá no controle. A empresa dela domina ela, ou o trabalho dela domina ela. Ela tá cada dia mais apagando um novo incêndio. Cresceu rápido demais, ou seja, o negócio cresceu muito rápido. Esse é o que está sobrecarregado, né? Talvez seja alguns de vocês aqui. É uma pessoa que sabe crescer o negócio, só que não sabe sistematizar, não sabe como criar sistemas que vão fazer com que o negócio possa funcionar sem ela. É aquela pessoa que, tipo assim, que tem 20 projetos rodando e nenhum deles está extremamente otimizado. Pode até ter time grande ou trabalhar com várias pessoas, mas a produtividade, quanto mais aumenta o número de pessoas que tu trabalha com elas, mais tu vai caindo a produtividade. Tem muito processo, faz muita coisa, mas a lucratividade não é muito alta. Costuma ser o gargalo de um processo e basicamente está querendo como transformar esse negócio que ela tem em um grande negócio. É tipo assim, é uma urgência da vida, está sobrecarregado, faz muita coisa. Dinheiro entra, tá? Dinheiro entra. O dinheiro entra.
Só que ele custa demais, às vezes custa o tempo da tua família, que tu não gostaria que custasse, custa a tua saúde, custa a tua sanidade, né? Ou seja, nesse nível 3 aqui, é algo que, assim, tu tá extremamente sobrecarregado. Extremamente sobrecarregado. Tu tá tentando como criar mais tempo. Estar aqui nesse momento para você é um super sacrifício, eu sei, porque, cara, teu tempo é contado. E talvez aqui tu tá esperando, né? Será que o Alan vai mostrar alguma coisa que possa me ajudar nesse sentido que eu tô? Bom, como resolver isso, Alan? Esse aqui, ó, o nível 2 precisa ter um framework, são condições. Se isso acontecer, então faz isso. Se isso acontecer, faz isso. Quem está no nível 3 precisa de playbooks, ou seja, de estratégia. De estratégia. Então eu demorei para perceber isso, pessoal, porque normalmente eu dava estratégia para as pessoas. E eu não dava o caminho das pedras ali todo minucioso, né, todo detalhado. E tem muita gente que precisa desse caminho das pedras bem minucioso. Então, basicamente, checklists são para pessoas confusas, frameworks são para pessoas travadas, playbooks são para pessoas sobrecarregadas que já entenderam sobre framework e checklists. Para quem está confuso, precisa de um mapa detalhado. Para quem está confuso, precisa de todos os detalhezinhos. Para quem está travado, vai precisar de um framework, que é um sistema que te diz assim, tá indo para esse lado aqui? Vem para esse aqui. Ou seja, precisa de condicionantes ali. Quem está sobrecarregado precisa ter um sistema, entender? Um sistema que possa trabalhar por si mesmo. Então, quem está confuso precisa de um checklist, precisa de um passo a passo. De novo, reforçando aqui. Quem está travado, Alan, não estou conseguindo bater minhas metas, não está passando de tal valor, parece que tem um teto. Eu trabalho, chega lá, eu não passo daquele valor. Tu precisa de um framework. Tu conseguiu já escalar e ganhar dinheiro, mas tu está preso ao teu negócio ou ao teu serviço. Tu precisa de um playbook para sistematizar. E o que adianta? Não adianta, como eu falei aqui, ó, deixa eu mostrar de novo, não adianta tentar pular etapas, pessoal. Não, mas eu já quero sistematizá-la. Eu já quero, eu estou no 1, mas como é que eu vou para o 3 para não precisar mais trabalhar? Né? Como é que eu vou para o 3 para criar um sistema que ele vai trabalhar para mim? Eu quero ir para o 3, Alan. Eu quero, assim, eu quero criar sistema, botar um monte de gente que vai trabalhar, e eu quero ficar de boa. Gente, não existe isso. Não existe. Esse atalho que alguém, de repente, tentou falar para você é mentira, tá? Não existe. Não tem como tu pegar dali do 1 e pular para o 3, para o 4. Tu vai ter que ir passo a passo. E cada vez que você criar algo novo, o ideal é que você vá passo a passo. Seguir as etapas. Por exemplo, vou dar um exemplo das minhas empresas, tá? A gente estava fazendo eu vou criar uma nova área. Eu sempre entrei nas áreas e daí eu fui para o show da fábrica. Eu ia lá, ficava lá fazendo, por exemplo, eu era programador. Daí de programação eu contratava mais 2 programadores. Daí eu virava o gerente dos programadores. Daí eu criava lá os playbooks para eles, criava lá os procedimentos operacionais padrões, né, as POPs. E daí eu chamava um gerente. E daí eu ia saindo daquela operação e ia para outra. Então, você vai ter que fazer isso, você vai ter que entrar na operação, você vai ter que fazer, mas eu não quero fazer. O mínimo vocês precisam entender, pessoal, da operação, seja o que for. Por exemplo, eu quero criar clones IAs. Tu precisa entender o mínimo disso, até para alguém não te enganar, para te falar assim, tu vai lá e vende um negócio e o cara, eu não quero trabalhar com a parte técnica. Tudo bem, tem um monte de alunos na comunidade, por exemplo, que não entendem tanto a parte técnica, mas entendem de vendas. Então eles vendem e outras pessoas entregam. Mas mesmo tentando bloquear a comunidade, pode ser ter um espertinho ali que, na verdade, quer levar vantagem. Daí ele vai te entregar uma coisa mais ou menos. Por exemplo, teu sistema precisava de uma IA bem elaborada, né? Um clone bem elaborado. Só que ele vai lá e ele te entrega um clone mais ou menos, como tu entende muito, tu aceita. E daí, no final, o teu cliente não fica satisfeito com o trabalho. Então é importante que vocês entendam o mínimo. O mínimo.